E aí, pessoal, tudo certinho, tudo jeitinho? Então não fique triste, pois a vida é bela, juntos eu e ela, vamos ter a capela. Porque vamos falar sobre teatro de bonecos. E aí, internautas e internautos, tudo beleza? Bem, vocês acreditaram mesmo que o Bluebeam ia apresentar o caderno de ator? Não, hoje não. Deixei ele aqui, ó. De frente aqui o quadro do meu amigo Marcelo Toffler aqui, por enquanto. Hoje ele vai ficar aqui comigo, ok? Do ladinho aqui do quadro. Na frente do quadro, do ladinho aqui do Luiz. Aqui, ó, tem o livro dele também, ó. Que tá vindo aí um projeto legal. Aproveitar que tá falando do Bluebeam. Tá vendo o livro dele aí, ó. Tá vendo que é Amigos para Sempre. Beleza? Só ver aqui, Amigos para Sempre. Está vindo um projeto muito legal aí com o Bluebeam, então se inscreva no canal que você vai saber de todas essas novidades aí, beleza? Bem, como o boneco do Bluebeam falou, hoje nós vamos falar sobre o teatro de boneco. Bem, antes de você começar a falar, ah não, teatro de fantoches, teatro disso, teatro daquilo. Quando eu falo de teatro de bonecos, eu já estou englobando tudo, ok? Já estou englobando fantoche, já estou englobando marionete, já estou englobando ventríloco, estou englobando tudo. Se bem que o ventríloco eu não sei se entraria como o teatro de bonecos. Eu não sei, isso é uma dúvida que surgiu aqui agora. Eu acredito que não, acho que não seria um teatro de bonecos, ou talvez até daria para fazer. Talvez colocando 2 ventrílocos, não sei. Dá pra fazer uma cena, ou talvez um monólogo de ventríloco. Tá aí uma dúvida, será que ventríloco é considerado teatro de boneco também? Bota aí nos comentários, se você sabe, coloca aí que realmente eu não sei dizer isso daí. E se querem saber também, eu dou uma pesquisada e no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Então dá-se o nome de teatro de bonecos todo espetáculo que é feito por bonecos. Quer dizer, feito por bonecos não, né? Calma aí. Ou manipulam bonecos para fazer o espetáculo. E também todo o cenário é preparado para aquele espetáculo. Então daí a gente já tenta ver a resposta do ventríloco. Porque o ventríloco não tem um cenário próprio para o ventríloco, né? O cara só senta lá, bota um banquinho lá, senta e começa. Assim não, né? Começa a fazer assim, mexer todo por dentro assim. Então não tem um cenário preparado para isso. Diferente do fantoche. O fantoche a gente prepara aquela cena com a cortinazinha assim, o painel, né? Ali a gente começa a fazer. A marionete, mesma coisa, tem todo um cenário na parte de baixo, o pessoal tudo em cima mexendo na marionete. O ventríloco já não. Então, mesma coisa, se é teatro ou não é, não sei, coloca aí. Se você sabe, coloca aí. Vamos dividir o nosso conhecimento, pois quem ensina aprende 2 vezes. Quando se trata da história do teatro de bonecos, isso é algo milenar mesmo. E por incrível que pareça, tem relatos que dizem que o teatro de bonecos já eram utilizados na pré-história. Imagina só eles pegando alguns animais ao qual eles caçavam e começavam a fazer um teatro com a carcaça daquele bicho ou algo assim. Eu imagino algo dessa forma, né? Ou então utilizavam do couro do animal para fazer os bonecos, né? De tal forma. Ou talvez esvaziavam todo o boneco e depois enchiam com capim, palha ou algo do tipo para poder fazer os bonecos. Eu não sei, mas eu tô viajando aqui como na pré-história eles faziam um teatro de bonecos. Porém, há relatos ao qual já existia teatro de boneco na pré-história. É fantástico, né, gente? Se você acompanha o nosso canal, sabe quando se trata de história da arte, quando se trata da história do teatro, da interpretação, eu falo muito da pré-história porque tudo começou lá atrás na pré-história. E é impressionante como o que nós temos hoje, que a gente acha de tecnologia naquela época, meio que eles já tinham inventado, né? Eu tenho até medo de um dia falar sobre celular e falar, na pré-história eles já tinham celular. Não, mas é porque quando eu falo sobre a história do teatro, eu falo que começou na pré-história. Quando eu falo sobre o teatro de sombras, eu já falo da pré-história também. E agora o teatro de bonecos também é na pré-história. Então é impressionante como não é algo recente, já é algo milenar, é algo muito, mas muito antigo mesmo. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Mas historicamente falando, o teatro de bonecos surgiu no Antigo Oriente, em países como China, Índia, Java e Indonésia. E por conta dos mercadores, essa arte foi começar a se espalhar para a Europa, sendo utilizado como ferramentas de evangelização. Mas por conta do cristianismo na época da Renascença, o teatro de bonecos ficou meio que abafado. Mas eu vou explicar o porquê um pouquinho mais à frente. Beleza! Já na América, o teatro de bonecos surgiu no século XVI, né? Na época que estavam começando a surgir alguns descobrimentos, que isso ajudou muito a divulgar algumas culturas de alguns locais. Eles eram confeccionados muitas vezes semelhante às nossas imagens, ao qual dava um ar um pouco tenebroso, mostrando que podemos construir o mundo. E em cena, ele toma vida pelas mãos do seu manipulador, que traz toda a magia e encanto, podendo trazer sugestões e aprendizados de diversas formas com esse tipo de interpretação. E lá na era medieval, como já falei antes, né, a arte sempre foi muito utilizada pro lado espiritual. Então o pessoal acreditava em um poder mágico em cima dos bonecos e acreditava que o manipulador tinha exatamente esse contato entre o ser humano e os deuses, tornando toda aquela obra mais espiritualizada e mais mística também. Tanto que eles acreditavam que quem manipulava os bonecos eram tipo um profeta, um exorcista, sei lá, um ser magnífico que veio pra Terra, né? E dessa forma não poderia ser qualquer um que poderia chegar lá e manipular esses bonecos. Então dessa forma, somente pessoas que tinham conhecimento sacro poderia manipular esse tipo de boneco, poderia fazer esse tipo de arte. Aí não era só chegar e fazer não, tinha toda uma preparação de cerimônias para poder ter essa apresentação dos bonecos. Na hora de guardar esses bonecos não eram guardados em qualquer local, era guardado nos templos da cidade. E eram bonecos imensos que eram utilizados nas procissões. Mas foi no século VII que esses bonecos começam a ter uma feição humana, sendo utilizado cada vez mais pela igreja, para cerimônias religiosas. E como essa modalidade artística começou a lembrar demais os antigos ritos animistas, as igrejas começaram a proibir esse tipo de apresentações nos templos, ao qual começou a surgir alguns grupos de saltimbancos, fazendo apresentações aqui e ali nos fundos dos palácios e tal, para poder continuar com essa cultura. E se você quiser saber mais sobre a história da arte, tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso, que fala também, já começa a contar uma outra história que está se encaixando aí uma com a outra. Se você assiste os nossos vídeos aqui, você sabe muito bem do que eu tô falando, não sabe? Ah, agora saquei a bolada. Porém, ao longo do Renascimento, a cultura do teatro de bonecos foi voltando e sendo aceitado pela igreja, podendo ser apresentado nos pátios durante as feiras e festas. Mas dessa vez um pouco mais satirizada, levando mais para o humor e não para algo religioso. Bem, e a partir daí começou a seguir um caminho evolutivo, né? Tendo toda uma mudança em cima de cada necessidade de cada década e local também. E hoje em dia, podendo ser apresentado e sendo aceito em diversos lugares, inclusive dentro das igrejas, inclusive até mesmo dentro da igreja pode apresentar também, tá entendendo? Nos palcos da vida, nas ruas, em todos os locais que quiser apresentar o teatro de bonecos, pode apresentar. Bom, e para fechar essa parte aqui sobre a história do teatro de bonecos, né? Há relatos que dizem que há 2000 anos antes de Cristo, no teatro antigo, já era utilizado o teatro de bonecos, e que o teatro de bonecos surgiu antes do teatro
tradicional com pessoas. Quer dizer, não que o teatro de boneco não seja tradicional. Eu que não soube me expressar direito, não sou um ator que não soube se expressar. Ok, mas agora eu quero saber qual é o tipo de boneco que eu tenho que fazer o meu teatro. É só fantoche? É só marionete? Não, eu quero saber aí quais são. Existem vários tipos de bonecos para você fazer o seu espetáculo. Tudo vai depender da linguagem dramática que você busca e também do que você quer passar, né? E também das necessidades, vamos dizer assim. E também das condições que você tem para montar naquele momento, não é verdade? Mas vamos falar então de alguns tipos de bonecos para poder fazer esses espetáculos. Primeiramente, então eu quero falar sobre o fantoche. O fantoche é um boneco, esse aqui o meu é feito de espuma, né? E o fantoche, ele é vazio por dentro, né? Geralmente ele é bem vazio por dentro porque você coloca a mão por dentro dele para poder manipulá-lo. E geralmente ele não tem pernas, né? Ele é da cintura para cima. Você pode ter alguma forma por dentro de manipular também os braços. Nem sempre é assim, às vezes você só manipula a cabeça mesmo. Mas dependendo de como for, você pode manipular o braço, ou tem também alguma varinha para você ficar manipulando o braço para lá e para cá, falando assim, né? E esse aqui é um dos tipos de bonecos ao qual você pode apresentar e rola também, é muito legal. O pessoal curte bacana o teatro de marionete. Vale a pena investir, manter essa cultura aí. Mas também existem vários tipos de marionete e vale a pena dar uma pesquisada para ver também qual tipo de marionete você acha legal trabalhar. Boneco de vara. O boneco de vara eu não tenho nenhum aqui para poder mostrar, mas o boneco de vara pode ser um boneco às vezes comum, né? Mexer os braços ou não. Pode ser de figuras recortadas em um papel. Pode ser de várias formas o boneco de vara. É um boneco ao qual vou usar como exemplo esse aqui. Pode ser até menor do que esse aqui. E que ele tem uma vara que vem de trás para você ficar segurando e manipulando ele, né? Você vai mexendo para cá, vai trazendo para cá, ou então você pode conversar com dois bonecos, né? Manipulando dois bonecos e assim você ir contando a história. Isso é o que eu falei, pode ser boneco com braços soltos, um boneco meio que grande ou pequeno, ou pode ser apenas figuras recortadas, mas com essa vara por trás. Ou pode ser também figuras recortadas, mas vindo eu tenho esse boneco em algum local, só que está em algum local por aqui. A figura recortada e o palito é colado por debaixo. Então você manipula ele andando no cenário assim, né? Você vai interagindo por debaixo assim, né? É bem legal também. É uma forma de você trabalhar com o teatro de vara. É conhecido como marionete ou boneco de fio, aquele boneco ao qual o manipulador mexe ele, né? Manipula ele por meio de fios. Então tem fios ligados às pernas, tem fio ligado aos braços, aos cotovelos, joelho, o bumbum, às vezes até a boca, os olhos, dependendo de como for o grau de evolução do manipulador também. E assim ele vai mexendo o boneco, ele vai contando a história com aquele boneco. E é muito legal porque parece que o boneco tá se mexendo sozinho, porque às vezes é colocado fios de nylon quase invisíveis e parece que o boneco tá ali se movimentando sozinho e você consegue viajar legal no que o manipulador quer passar ali. É muito bacana o teatro de marionetes. Bom, eu já gravei aqui antes falando sobre isso, mas não... Já falei também sobre o boneco, mas agora é mais específico, que é o teatro de sombras. Mas o teatro de sombras se utilizando bonecos nessa situação. Se quer saber mais sobre teatro de sombras, se inscreva no canal porque aqui diz sobre teatro de sombras. O teatro de sombras, utilizando boneco, é quando você pega entre a tela e a projeção da luz, você pode utilizar de bonecos com palito, que é o boneco de vara, ao qual eu falei antes. Você pode usar os por baixo, né, movimentando com a luz vindo assim, então você só vai projetar a sombra mesmo, que pode ser algo muito legal, porque você pode colocar bem próximo
do projetor, da luz, e quando for jogar na tela vai ficar algo imenso. Então é bem bacana mesmo esse tipo de projeção, utilizando os bonecos e a sombra, esse jogo de luz, sombra e bonecos, é muito legal. Mas tem outras formas também de você fazer o boneco de sombra, utilizando marionete, utilizando outros tipos de bonecos de vara também. Então bem, ou talvez até a marionete também, por que não? Né, dependendo do que você quer fazer, da ideia que você quer passar. Como eu sempre falo na arte, tudo é permitido, utilizando bem a criatividade e o respeito. Então vamos explorar todas essas nossas ideias para poder fazer o melhor dos nossos espetáculos para o nosso público. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo aqui, ao qual nós falamos sobre o teatro de bonecos, o teatrinho de bonecos. Estou aqui com o fantoche do Bluebeam, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo, que nós falamos sobre... Nós não, foi o Paulo que falou. Sobre o teatro de bonecos. Se inscreva no canal, ajuda a crescer aí. Beijão e até mais, pessoal. É isso aí, pessoal. Até a próxima.